Roberto, eu estou aqui a pedido da sua mãe, diz que você foi encontrado, seu corpo aqui perto desse bambuzal. Se você estiver por aqui, pudesse comunicar com a gente. Meu nome é Thiago, a gente estamos aqui para tentar uma comunicação com você, seu filho pediu. Para tentar descobrir o que aconteceu, o que levou você a cometer o suicídio. Bem, pessoal, o rio aqui... Nossa, que bagulho bizarro, estranho aqui lá. Parece que tem um bagulho de pé ali, mano. Parece um boneco. Parece um boneco, um sei lá o quê. Um caveiro, né, mano? Olá, seja bem-vindo ao canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Tiago Furacão e sua equipe são chamados por uma mãe desesperada que deseja comunicar-se com o espírito de seu filho, encontrado morto em um bambuzal. Durante a sessão, ela busca reconciliação e perdão pelo seu passado com o filho. Com equipamentos de comunicação espiritual, a equipe tenta estabelecer contato e facilita um diálogo emocionante entre mãe e filho, revelando detalhes dolorosos de sua morte, envolvendo traição e erros do passado. Este episódio intenso e emocionante destaca a complexidade dos laços familiares que persistem além da vida. Vamos para a primeira investigação. Bom, pessoal, ela está aqui, ela vai contar pra gente um pouco sobre a história do filho dela e por que ela quer se comunicar com o filho dela. Conta pra gente o que aconteceu com o seu filho e o porquê que você quer se comunicar com ele. O meu filho catou o caminho errado, né? Ele estava com uns 15 anos, ele catou o caminho errado e andando com más companhias começou a fazer coisas erradas e eu queria uma comunicação com ele, porque eu queria pedir perdão para ele aqui onde ele morreu. Por que a senhora queria pedir perdão para ele? Porque eu falava para ele que eu preferia ver ele morto do que seguir no caminho errado que ele estava seguindo. Entendi. O que aconteceu para ele? Ele foi encontrado aqui? Então, ele sabia que ia morrer porque ele comentava que estava sendo ameaçado, eu não acreditava. Mas um dia aqui estava um fogaréu muito alto aqui no bambuzal e os vizinhos vieram aqui, chamaram a polícia. Eu vim também, quando apagaram o fogo, era o corpo do meu filho que estava aqui. Faz quanto tempo que aconteceu isso? Faz 3 anos. Faz 3 anos que isso aconteceu. Tá, seu filho tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Qual que era o nome dele? Roberto. Roberto. Tá, e ele foi encontrado por aqui. Sim, aqui que é o fundo do jardim que a gente mora, né? No final do jardim ele foi encontrado aqui. Dá até pra ver que um pouco, né, Thiago, ó. Sim, que ó. tá queimado aqui, ó. E faz bastante barulho, né, cara? Faz. Bambu esfregando no outro. Bom, a gente vai tentar uma comunicação com ele, vamos ver se a gente consegue se comunicar com ele. E você falou que queria pedir perdão pra ele, né? Quero isso. Eu entrei em contato com vocês porque eu quero pedir perdão pro meu filho, porque eu falava que eu preferia ver ele morto do que no mau caminho. Mas eu falava da boca pra fora, né? Que nenhuma mãe quer ver o filho morto. Com certeza. Bom, então a gente vamos ligar a caixinha aqui para tentar uma comunicação com ele. Se você não se sentir bem, você avisa eu ou a Thaís, que a gente tira você daqui. Vamos tentar prestar bastante atenção para ver se a gente consegue a comunicação e a gente consegue entender se a gente conseguiu uma comunicação, tá certo? Certo. Então, pessoal, vamos preparar aqui o Spirit Box e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, o Spirit Box aqui no jeito, a gente vai ver se consegue uma comunicação com ele. Roberto, eu estou aqui a pedido da sua mãe, diz que você foi encontrado, seu corpo aqui perto desse bambuzal. Se você estiver por aqui, pudesse comunicar com a gente. É você, Roberto? Como é seu nome? Você conhece essa mulher aqui? Claro, minha mãe. Ela entrou em contato com a gente porque ela queria se comunicar com você. Roberto, você já sabia que ia acontecer isso com você? Falou que sim.
Por que você não tentou sair da cidade e ir pro outro lado? Você tava com medo de acontecer alguma coisa com sua mãe? A sua mãe tá aqui, ela queria se comunicar com você. Você quer falar alguma coisa pra ela? Traidor, eu entendi. Oi? Eu entendi, traidor. Será que algum amigo dele foi traidor? Alguma Quem é coisa? traidor? Meu primo. Ele quem, Roberto? Amigo meu. Seu amigo foi traidor? Isso. O porquê que ele foi traidor? O que aconteceu? Eu falei pra ele e ele falou. Ele falou o quê? Ele contou pros caras. Era alguma coisa que não poderiam saber? Você poderia falar pra gente o que que é? Roberta, sua mãe quer te falar uma coisa. Parece que ele falou que ele tava pegando uma mulher de um bandido. Ixi, Maria. Você tava sabendo alguma coisa disso? Mais ou menos. Então você já sabia, né? Já. Foi por isso que você morreu? A sua mãe... Ele falou, desculpa, mãe. Eu quero falar com ele. Quero falar perdão. A sua mãe vai falar com você, tá bom, Roberto? Pode falar. Minha filha, a mãe veio aqui fazer essa comunicação pra te pedir perdão. A mãe falava que preferia ver você morto do que no mau caminho, mas era só da boca pra fora. Eu carrego essa mágoa no meu coração por ter falado isso pra você aquela vez. Ele falou, mãe, não peça desculpa, não precisa. Me perdoe, filha. Eu te amo, eu continuo te amando. Ele falou, mãe, eu também te amo. Roberto, você precisa de alguma coisa? Meu Deus. O que foi isso, Roberto? Foi você que fez isso? É.
Ai, meu Deus, Tiago. Você precisa de alguma coisa, Roberto? Ele falou que não precisa de nada, ele só falou obrigado. Você perdoa a sua mãe? Sim. Luiz, meu irmão, ele tem irmão? Tem. Ele é meu filho mais velho. O Luiz é o caçula. O que você quer falar pro Luiz? Pra ele cuidar o quê? É pra ele cuidar de sua mãe? É. E o que você falou trabalho? Fala pra ele. Não se envolver com coisa errada? Ele mexe com alguma coisa também ou não? Quer fazer alguma pergunta pra ele? Filho, você está bem? Sim. Que bom, fico feliz. Você está em paz, então? No céu. Ai, que bênção, que glória. Assim eu posso ficar mais tranquila, meu filho. Ele falou glória. Você quer falar mais alguma coisa, Roberto? Quer falar alguma coisa, Thaís? Alguma pergunta? Roberta, sua mãe pode ficar em paz agora? Você perdoa ela? Claro. Roberto, a gente vai estar encerrando essa comunicação. Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Filho, descanse em paz. Você falou que está no céu. Descanse em paz. O Luiz está cuidando bem da mãe. A mãe também cuidando dele. Nós estamos juntos, um cuidando do outro. Coitado. Vocês ficam bem, né? Vamos ficar assim. Em nome de Jesus, ele falou. A gente vai estar encerrando essa comunicação então, tá bom, Roberto? Pode ficar em paz, tá? Ele perdoou a senhora. Na verdade, pelo que ele falou ali, ele nem sentia mágoa. Não. Acho que era mais coisa sua mesmo, né? De você ter falado da boca pra fora.
Eu acho que é uma coisa que você precisava falar pra ele, né? Sim, eu precisava pedir esse perdão pra ele, porque eu nem dormia direito, pensando nas palavras duras que eu falei pra ele. Mas você tá bem. Tô bem. A comunicação tranquila, né, Thaís? Uhum. Fez um barulho aqui aquela hora, você Fez, escutou? Thiago. Ok. Eu não sei se pode ter sido ele, alguma coisa, ou um galho que quebrou, mas fez um barulho alto, né? E ele falou que o motivo dele ter morrido foi porque ele tinha se envolvido com a mulher de um bandido. Foi isso que ele falou. Você disse que já estava meio por dentro, né? Eu sabia disso, dei bastante conselho pra ele. Essas coisas aí é complicado, né? Ele falou pra você também falar pro Luiz, não mexer com coisa errada. Então, isso eu não sei também se ele faz alguma coisa, né? Tem que conversar com ele, né? Certinho. Na segunda investigação do sobrenatural liderada por Thiago Furacão, eles são contratados por um filho que deseja se comunicar com o espírito de seu pai, que cometeu suicídio. A história sobrenatural é cheia de terror e revela uma comunicação espiritual onde o pai expressa arrependimento e amor, marcando profundamente o filho. Este episódio explora as complexas emoções de culpa e perdão, intensificando a atmosfera de mistério e emocionante confronto com o passado. Pode chegar aqui próximo, tá? Os pregos aqui, tá cheio de prego aqui. Sim. Thiago, passa perto desse sofá ali, ó. Esse aqui? Uhum. Vou fazer um pregão. Caramba, Thaís, olha. O quê? Coisa vermelho. Nossa, olha! Thiago do céu. É, Thiago, a presença dele tá aqui mesmo, cara. Caraca, hein, Thaís. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o filho dele pra gente pedir pra ele contar a história, o que aconteceu. Uhum. Vamos chamar ele. Pessoal, a gente vai chamar ele ali e já volto com vocês. Que isso? Cara, o tamanho da aranha. Estou, Thiago, barulho ali? Deixa eu passar aí, Thaís. Bom, pessoal, ele está aqui. Conta pra gente como que foi. Você disse que encontrou seu pai aqui. Conta pra gente a história certinho. Então, eu tava vindo pra cá de manhãzinha, aqui na tua equipe, mexendo nas coisas aqui. E daí eu entrei aqui dentro, aqui, e deparei com a cena, né? Meu pai caído aqui no sofá, aqui, ó. Ele tava caído aqui? Foi caído aqui. Ele se matou, tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Aí ele deu um tiro. Deu um tiro e ele tava caído aqui nesse sofá, ó. E a gente ficou muito perturbado, né? Porque via aquela cena, né? Já vai fazer uns 10 anos, eu era bem mais novo, né? Aí já faz tempo. Já faz tempo, já faz uns 10 anos. Entendi. Quem foi que encontrou ele? Eu que encontrei ele. Foi você mesmo? Foi eu mesmo. Entendi. Aí, por que tá assim, desse jeito, o local? Ah, ficou tudo abandonado, né? Depois virou herança pros filhos, né? Daí cada um foi vendendo suas partes, vendeu pro meu tio. Agora meu tio que é dono aqui, né? Ah, o seu tio é dono? É ele que é o dono aí. Entendi. Bom, a gente deu uma olhada em tudo aqui, passamos nosso aparelho e detectou presença. Agora a gente vai tentar uma comunicação, vamos ver se é ele ou se é algum outro espírito, alguma entidade, vamos ver se a gente consegue uma comunicação. Ok. Como que você ficou sabendo do nosso trabalho? Então, é que a gente ouvi falar bastante, né? Eu ouvia falar de vocês e tal, e daí eu me inscrevi no canal de vocês e comecei a acompanhar os vídeos de vocês, né? Uhum. Gostei muito, vi o trabalho de vocês, um trabalho bom, sério, né? Sim. Daí entrei em contato pra... Já faz tempo que eu tô tentando entrar em contato com vocês, né? Uhum. E que... Tem bastante gente que manda mensagem pra nós, pra poder fazer... Mas muita mensagem, né, Thaís? Sim. Mas é isso aí. Por isso que a gente pede até desculpa pro pessoal, porque a gente às vezes demora um pouco pra responder, mas sempre a gente tá respondendo. Então, pessoal, a gente vai ligar o Spirit Box aqui e vamos ver se a gente consegue uma comunicação. Bom, pessoal, Spirit Box aqui no jeito. Eu peço pro espírito que está aqui nesse local se comunicar comigo através desse aparelho na minha mão. É só você falar que a gente vai ouvir. Você poderia conversar com a gente? Sai Meu daí. filho. Seu filho?
Você falou meu filho? Falei. Você conhece esse rapaz que tá aqui do meu lado? Sim. Quem é ele? Ele é seu filho? Meu nome é Thiago, a gente estamos aqui para tentar uma comunicação com você. Seu filho pediu para tentar descobrir o que aconteceu, o que levou você a cometer o suicídio. Entendi, desanimei. Você poderia contar pra gente o porquê que você desanimou? Pode chegar mais próximo da gente aqui. Queria dizer. O que você queria dizer? Queria dizer pro meu filho que eu te amo. Também te amo, pai. Você poderia falar pra gente o que levou você a cometer esse suicídio? Desanimei. Do que você desanimou? Depressão? Parece que ele falou depressão, não parece? Foi. E ninguém percebeu. Não percebeu? Vocês sabiam que ele tava com depressão? A gente não sabia. Ele tá tentando falar alguma coisa. Meu pai era um cara muito trancado, ele não... Você não mostrava. É, não é. Você se arrepende do que você fez? Sim. Me arrependo muito. Seu filho nos contou que ele vem sonhando com você. Você quer dizer alguma coisa pra ele nesses sonhos? Era isso, né, que você falou, né? Isso. Tiago, que susto, Tiago. Subiu o gato ali em cima, cara. Hã? Subiu o gato em cima da caminhonete. Nossa, véi. Que susto. Você deixou a luz acesa aí dentro. Caramba. Cadê? O gato é meu, ele falou. Vocês tinham um gato, moço? Ali, ó. Sim. E agora alguém cuida dele? Não, ele desapareceu, eu tô vendo esse gato agora. Ele sumiu há um bom tempo, esse meu. Nossa, pulou aqui em cima, eu levei um susto. Hoje que nós estamos vendo esse gato aí, mano. A gente pode fazer a comunicação com você aqui mesmo? Não leve meu gato. Não, a gente não vamos levar, a gente não vai fazer nada. Será que era aquele ali, o de vocês? Mas faz muitos anos que ele não aparece aqui, esse gato. Depois que meu pai morreu, faz
Depois de um ano ele desapareceu, sumiu, nunca mais apareceu aqui. Nossa, mas faz tempo que seu pai faleceu, você falou, né? Faz uns 10 anos já. Meu Deus. Desapareceu aqui esse cara. Um gato de 7 vidas mesmo. Você quer falar alguma coisa pro seu filho? Você viu? Você escutou? Uhum. Tá tu, vai gato. Vai gato. Aqui, ó. Tá tu. O que você falou que está enterrado? Ouro? Você falou ouro está enterrado? Sim. Eu não entendi o que você falou agora. Thaís, tem mais ainda? Tem 2? Tem. Não é ele que foi lá. Não, tem outra ali. Fala aqui pra gente, você disse que tem ouro enterrado, é isso? Só posso falar pro meu filho. Ele falou que só pode falar pra você. Então fala, pai, pode falar. O senhor prefere falar em sonho? Será que é isso? Que ele tá Será vendo? que se nós deixar o Spirit Box aqui, ele consegue conversar com... Será Se que o senhor quiser ir lá dentro com o Spirit Box. Vocês escutaram? Meu Deus. Thiago, dá o Spirit Box pra ele ir lá dentro e a gente só aguarda aqui. Ele se comunica lá. Você quer tentar falar com ele lá dentro? Pode fazer uma pergunta lá pra ele. Thiago, Você não precisa falar pra gente não, tá? Thiago, eu vi uma pessoa. Hã? Eu vi uma pessoa lá na janela aquela hora. Você viu? E você viu agora aqui, velho? Cara do céu. E esse negócio desse gato aí? Então, se o pai dele já morreu tem 10 anos, como que esse gato existe? Será que ele vai conseguir, Thaís? Não sei, Thiago. Cara, tem muito pernilongo aqui. Ele falou que tem ouro enterrado que ele queria falar pro filho dele. Então, Você viu uma coisa na janela, eu você vi, falou? Thiago. O que será que era? Você escutou andando Eu aqui? escutei, era o barulho. Thiago, o aqui. Spirit Box parou. Hã? O Spirit Box parou. Será? Deu certo? não parou de falar? Parou? Ele parou. Ó, tá ligado? Comunicação pro Spirit Box é complicado. Não é qualquer pessoa que consegue, né, Thaís? Sim. Tem que ter uma energia, é complicado. Mas ele não chegou nem a falar pra você? Não conseguiu falar. Talvez agora em sonho ele volta e conta. Conversa com o senhor. Pode ser. Porque eu perguntei se ele queria falar pra gente, falou que queria falar só pra você. Às vezes pode ser isso, né? Que toda vez eu tenho um sonho com ele vai falar alguma coisa, vai falar e não. Talvez ficar com medo de É, Mas não tenha medo não. Se ele aparecer no sonho pra você, manda ele mostrar, falar, que ele vai falar alguma coisa pra você. Ele disse que tem enterrado, parece que ouro, pelo que eu entendi. Sim. uhum. Não sei se vocês conseguiram entender isso, mas parece que ele falou que tem ouro enterrado. Então, vai no sonho, pede pra ele te levar no local, Falar certinho. E caso você não consiga, a gente pode voltar outro dia e tentar novamente, né, Thaís? Aham. Ok. Agradeço isso. A Thaís disse que viu alguma coisa lá na janela, naquela janela. Sim. E a gente escutou bastante barulho aqui. A gente não sabe se é o seu pai ou se tem algum outro espírito aqui também. Mas alguma coisa enterrada tem. E ele precisa falar isso pra você, só que ele disse que quer falar só pra você. Eu vou agora nos sonhos, né? Que ele direto ao sonho com ele, né? Eu vou prestar bem atenção no sonho, nesse sonho agora. Não tenha medo. É um se sinal mesmo, tá? Ele tá querendo te falar alguma coisa. Mas é mesmo.
Talvez agora com essa comunicação que a gente teve, seja mais fácil para você. Mais claro, né? Sim. Os investigadores Se Investiga exploram um local sobrenatural onde uma jovem chamada Rose se afogou. Eles usam o Spirit Box para tentar se comunicar com o espírito de Rose, que revela detalhes de sua morte trágica e expressa amor contínuo pelo namorado Inácio. A equipe realiza uma comunicação emocionante e oferecem ajuda para libertar o espírito de Rose e permite que ela transmita uma mensagem final de amor e despedida. Esquisito. Parece um bonequinho sentado, mano. E oi? Esquisito. Igual tá falando, pessoal, tem muita pedra aqui, ó. Pode ter se escorregado aí, batido a cabeça. Cuidado com essa ponte aí também, que tá... É, ó. Cair aqui também, ó, já era, velho. Meio tenso aí, né? Cuidar com a ponte aí. Quebrando aí, ó. Opa! Barulho, né? A gente fica muito na beirada aí. Então, pessoal, foi aqui. Eu vou só pra mostrar um pouquinho aqui. É que de noite é mais difícil ver, né? Mas é essa parte aí. Eu vou fazer mais ali o Spirit Box por causa daqui do rio faz muito barulho. Aí pode atrapalhar vocês escutar, a gente escutar. Vou ligar o Spirit Box e já volto. Olá, boa noite. A gente pede licença. Pede licença para estar aqui hoje. Com todo respeito, a gente gostaria de fazer uma... Fazer uma comunicação com respeito. Fazer. É, com respeito pode fazer. Com a gente ficou sabendo de uma história que uma moça acabou se acidentando. Se afogou. É, que ela acabou se afogando nesse rio aqui. Isso. Verdade. Queria... Eu sei. É você que... Nesse... Eu morri. Nesse rio eu morri. Você tem esse conhecimento que... Eu tenho. Que você sabe já que você realmente... Que você faleceu, né? Você pode contar pra mim como que isso aconteceu? Você veio nesse rio pra nadar? Eu vim nadar. Mas ali não é meio difícil porque é muita pedra ali, o rio parece que é raso. Caí lá. Caí lá. Então, você caiu na pedra ali e bateu a cabeça?
Foi isso. Coisinha. Eu desequilibrei. Você estava ali em cima das pedras. É. Você estava em cima das pedras ali e acabou se desequilibrando dentro do rio. Então, e escorreguei. Você escorregou. É porque é perigoso, né? A pedra ali. Eu pisei. Aí então, você tava falando, né, que você tava ali e escorregou porque ali é perigoso, né? É, fica molhado. E fica muito liso. Mas Mas fala pra mim então se você pode falar pra mim o seu nome? Como que é? Como que você chama? A Rose, falou. A Rose. Eu chamo. Seu nome é Rose. Ô Rose, você... Quantos anos você tinha? É a sua idade? 18? Você tinha 18 anos. 18 anos só? Você era nova então. É, você era nova. Mas você tava aqui. Com quem você tava aqui? Você tava... Hã? Namorado? Ele veio comigo. Ele falou 2 vezes, acho que é Inácio. O nome do seu namorado é Inácio? É, isso mesmo. Inácio, ó, ele falou 3, ele tá falando toda hora, 3 vezes. Você tá falando muito repetido o nome dele. Namorado, ó, tá vendo? Você quer falar alguma coisa pra ele? Eu amava. É, eu amava ele. Eu amava, eu apaixonava. Estava comigo. Pelo jeito você gostava muito dele, né? Você repetiu várias vezes. Olha lá, de novo, ó. Você tá repetindo várias vezes o nome dele. Que ela não como é que chama? Não deu dele ainda, né, mano? Por isso que tá aqui. É. Tenta perguntar pra ela se ele tentou ajudar ela, se ele fez alguma coisa na hora, porque, né? Falando muitas vezes o nome dele aí. Então. Ele na hora que aconteceu o acidente que você escorregou, ele viu você cair, ele tentou te ajudar. Tentou. Ele tentou levantar ela? É. Então, ele tentou te levantar na hora que você escorregou. Aí você caiu, bateu a cabeça na pedra. Aí ele tentou te ajudar, né? Tentou te pegar. Escorreguei. Isso. Então, você falou, você escorregou na pedra. Nessa hora ele estava perto de você? Ou ele estava mais um pouco do outro lado, assim, mais ou menos? Quando ele viu... Quando ele te viu, você já estava caída. Na água. É, você já estava na água.
Ele tentou te ajudar, mas já era tarde. Socorro, né? Ele tentou te socorrer. É, ele queria. Mas ele não acabou não conseguindo te salvar. Isso. E ele também ficou, na hora deve ter ficado muito desesperado, né? Muito. Pelo que aconteceu. Ele me puxou da água. Me pegou. Ele te puxou e tirou da água. Mas, como falei, já tinha acontecido. Já era tarde. Ele tentou te reanimar ali na hora. Ele tentou me ajudar, mas não deu. Ele deve... Coitado, ele falou, acho que coitado do Inácio. Ficou muito triste. Então você talvez não tenha conseguido sair desse local, porque como talvez a última lembrança, né, que você tem dele aqui nesse lugar, que vocês provavelmente estavam se divertindo aqui. E você não conseguiu se despedir dele, né? O que é isso? Eu amo ele. Algo estranho. Mas a gente pode ajudar você. Para a luz. Para se libertar desse lugar, você pode falar aqui, mandar algum recado para ele, porque a gente está gravando vídeo e ele pode ver essa mensagem. Você ama ele ainda, né? Demais. Pode falar. Amo. Falou alguma coisa da mãe. Sua mãe, o Inácio. Você ama sua mãe, você ama ele, o Inácio. Ela tá falando toda hora mesmo, ela só tá falando dele, que ama ele. Então, você quer deixar essa mensagem pra ele, né? Que você ama ele muito. Meu namorado. Namorado. Repetiu de novo. Então, a gente pode falar pra ele que, né, que você vai, pra ele ficar bem, né? Que você vai... que você vai estar num lugar bom. Pra ele não ficar triste. Pra ele não continuar a ficar triste. Que você vai estar bem. Eu tô indo.
Inácio vê isso. Então, mostrar. Eu amo muito minha mãe também, ela falou. Pra sua mãe também, que ela, pra ela ficar bem, né? Que ela também ficou desesperada pelo que aconteceu. Você tinha pai? O seu pai já é falecido também? Morreu já. Então, aí você agora pode, né? Pode encontrar ele agora, seu pai. Vou rever. Você... Seu pai. Então, você pode rever agora seu pai. Tá? E que a gente vai tentar. Não, a gente vai te ajudar. Vamos aqui. Vamos tirar daqui? Bom. A gente vai tirar você daqui, certo? Você não vai ficar mais nesse lugar aqui, preso aqui. E você pode ficar também em paz, né? Porque você tá talvez com medo do Inácio, que ele não vai te ver mais agora. E que ele fique muito triste, né? Não consiga sair dessa tristeza, porque pelo ocorrido em si, né? Todos. Mas que ele também possa ficar tranquilo que você vai para um lugar melhor, né? Vai para um lugar bom. Olha lá, Iná. Toda hora eu falo Iná. Olha lá, eu amo demais. Então, ele que a gente talvez consiga levar essa mensagem para ele também. Para que ele veja isso, né? Isso, para ele ver o que você tá falando, né? A gente vai tentar, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a comunicação e vou... Não vamos deixar você não, vamos fazer aqui uma oração para você. Eu sei. Muito obrigado. Na investigação conduzida pelo Se Investiga, Adriano e Henrique usaram um Spirit Box para se comunicar com Rose, uma jovem que morreu afogada. Ela expressou seu amor pelo namorado Inácio e detalhou sua trágica morte. A sessão terminou com uma oração para ajudar a libertar o espírito de Rose, oferecendo-lhe paz. Agradecemos por assistir a este vídeo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e confira o que vem por aí em nossas futuras investigações do sobrenatural. Até lá!